e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Tua palavra, Pai, penetra no íntimo do nosso ser, tira todo impedimento de algo, cansaço, fadiga, preocupação do dia da manhã. Pai, nós estamos aqui para ouvir a tua voz, só isso. Por isso, Satanás, tu estás repreendendo no nosso meio toda interferência que queira impedir e fluir do teu Espírito. Pai, eu repreendo agora o nome do teu Filho Jesus Cristo. A tua palavra é viva e eficaz e faz obra em cada coração para a glória do teu santo nome, Jesus. Amém, amém. Se a morte reinou por meio de um só, pela ofensa desse um, foi Adão. Em Adão nascemos, gerados dessa descendência da queda, no natural. Vida natural é vida adâmica, uma vida onde os critérios são de trevas, os valores são desse mundo, e a destruição é marca registrada no homem natural. Nós nascemos assim. Agora, queridos, se reinou pela ofensa de Adão, em Cristo reinamos também. A Bíblia nos dá uma posição que os quais receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Que abundância a graça é essa? Nós não temos em nós nenhum merecimento, nenhuma obra que possa trazer justificação sobre as nossas vidas, mas a graça nos alcançou e completou uma obra que no Calvário, eu falei a palavra completou, não tem nada por ser feito. Jesus disse que está pleno, está consumado, a obra do Calvário completa. Mas por que ainda não reinamos em vida? Porque há um detalhe muito importante que vamos trabalhar nessa noite. O reinar em vida está em Jesus Cristo, é um condicional. Em Jesus reinamos, fora dele fracassamos, afundamos, perecemos. Não somos muito diferentes daqueles que não conhecem a Cristo, se nós não apropriarmos a palavra plena do significado da graça e o dom da justiça. Dom, amado, é algo que temos que receber. A justiça de Deus se cumpriu em Cristo. Quando eu estou nele, sou justo. É um dom que eu recebo. Sabe, algo que vem de Deus para mim. Por mais que eu me esforce, por mais que você se esforce, você não consegue ser justo. Por mais que eu procure me esmerar e praticar boas obras, e me policiar, me cuidar, eu não tenho a capacidade de ser justo por mim mesmo. Mas quando o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, reina, o seu reino está em nós, reinamos nele. E esse reinar em vida, amados, não significa riqueza, não significa bens, não significa que você não tenha provações, que não venha passar por enfermidades, por lutas, que não significa que você não vai enfrentar contrariedades no teu viver. Nós vivemos, amados, um tempo de muito imediatismo, né? Nós vivemos um tempo das coisas muito rápidas, estão passando depressa, o tempo está voando, e esse imediatismo faz com que a ansiedade venha junto, porque se alguma coisa demora para acontecer, nós ficamos preocupados e ansiosos para que aconteça logo. Nós ficamos com uma insatisfação muito grande,
parte do Adão. Agora, essa insatisfação, essa impaciência, esse medo que muitas vezes não vamos conseguir dar conta dos nossos afazeres, o medo de não conseguir levar a bons termos, né, a criação dos filhos, de as coisas acontecerem conforme aquilo que planejamos. Entramos em crise. E o Espírito Santo de Deus quer trabalhar em nossas vidas nessa noite, para que essa palavra de reino venha se estabelecer e venhamos desfrutar realmente dessa graça do reino de Deus chegar em nós. Amém. E vivemos amados pelo reino. Viver em Cristo, viver o reino de Deus. E o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é coisas naturais. E aí entramos em choque, porque o nosso relacionamento são coisas naturais. Nós vivenciamos as coisas do nosso dia a dia numa condição de ver para crer. Agora, nós entendemos o seguinte, que a palavra de Deus diz que bem-aventurado os que não viram e creram. Há uma certeza de vitória, porque aquele que prometeu é fiel em cumprir. Muitas vezes nós somos colocados em cada encruzilhada, em cada situação, que você não sabe o que fazer. Você não tem resposta. Você fica indagando. Se você olhar pelo natural, não tem resposta. E se você não tiver um relacionamento no reino, você não vai encontrar resposta. Porque o reino vai interferir na nossa vida. O reino de Deus vai interferir, sim, quando nós vivemos dele. Mas a parte dele, não o conhecemos, não nos relacionamos em Cristo. O que vai acontecer? O reino é só quando eu estou na igreja, eu louvo, adoro, ai que bênção, que delicioso. Mas amados, extrapola as paredes, é no nosso dia a dia que o reino de Deus tem que estar presente. No teu cotidiano, no meu cotidiano, no nosso vivenciado, nas nossas lutas, tribulações, situações. É o reino de Deus que opera, é o reino de Deus que age, é o reino de Deus que conforta, consola, estabelece situações onde você não tem resposta, onde você fica se indagando, onde você fica procurando os porquês. Nós sabemos que o sol nasce sobre todos, justos e injustos, e muitas vezes não temos resposta, e não temos. Mas quando Deus der uma palavra na tua vida e você tem a convicção que é do Senhor, aproprie-se, porque a vitória é certa em Cristo Jesus. Porque o reino de Deus é chegado por nós. Agora vamos entender, amados, como se dá esse processo. Amados, é todo um caminhar, é um processo. Porque nós nascemos numa condição, então nós temos que desfazermos dessa condição. Eu anotei aqui. O reino é um processo e tem um caminho a ser percorrido, amados, para ser estabelecido. Porque é um passado que veio, uma bagagem que veio em nossas vidas, que tem que ser descontinuada em nome de Jesus. Porque anteriormente havia um império de trevas dominando, mas agora é o reino de Deus que estabeleceu sobre a minha vida, sobre a tua vida. Então, amados, esse processo de desfazer o passado e o presente se estabelecer é contínuo, em nome de Jesus. O presente nós temos que construir na palavra, no conhecimento, no desvencilhamento do passado. Vamos ver, as coisas passadas ficam para trás, tudo se faz novo. Nós não podemos achar que dá para conviver pacificamente o passado e o presente. O passado fica para trás. A velha natureza, a velha criatura tem que sucumbir no poder da cruz de Jesus Cristo. Tem que ter o efeito de romper, tem que ter o efeito de estou crucificado com Cristo, já não sou eu, mas que vivo
é Cristo que vive em mim. E aí, amados, eu leio aqui as Escrituras Sagradas. Portanto, assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, como só um ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Sabe, por um ato de Adão veio a desgraça, mas por um ato de Cristo, por uma ação de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que mundo? Não, um sistema, homem, humanidade. De tal maneira amou a humanidade que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. É sobre essa vida que estamos falando, a vida de Cristo em nós, que nos capacita a viver o sobrenatural, que nos capacita a viver não pelo que o diagnóstico que eu tenho na minha mão, mas por aquilo que eu tenho de promessa na minha vida, em nome de Jesus. Eu leio os textos das Escrituras e aquilo vai trazendo dentro do meu coração uma confiança, uma certeza que Ele fez a obra completa e eu tão somente tenho que acreditar, crer e apropriar e caminhar nela. Aí eu creio em Jesus e caminho em Jesus. Eu creio, eu tenho que caminhar naquilo que eu creio. Sabe? A palavra de Deus, ela não volta vazia, ela vai se cumprir em minha vida quando eu acredito, quando eu creio nela. O texto diz assim: porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, mas assim também pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Esse é o nome de Deus, ser justo diante do Pai. Ele nos torna justos. Amém? No versículo 1 do capítulo 5 de Romanos ainda diz assim: justificados, pois mediante a fé. Justificados. A maior arma de Satanás é acusar-nos de sermos impuros, sujos, pecadores que somos. Nós somos remidos. E ele tem a petulância de dizer que tem direito sobre a tua vida. Não, ele já foi vencido, foi derrotado, foi destruído na cruz do Calvário. O direito que ele possa ter sobre a tua vida, sobre a minha vida, é por permissão minha, porque Jesus já me comprou, adquiriu, pertenço a Ele, é por aquisição. Você entra numa loja, você vê uma roupa, você escolhe, você paga, você pega a notinha, você bota debaixo do braço dentro da loja, a roupa é sua, você comprou. Você comprou, é sua, te pertence. Se alguém chegar, está aqui a nota, me pertence. Amados, você foi comprado. Há uma escritura lavrada aqui, amados. Por preço de sangue você foi comprado. Do vosso vil procedimento, da maneira maligna de ser que tínhamos, fomos comprados, adquiridos, pertencemos a Cristo. Então nele temos vida. Fora dele não há vida. A vida abundante é Jesus. E aí eu leio as Escrituras Sagradas que me dá a fé, certeza, confiança de ter paz. Falar em paz, amados. Quando está tudo bem, tudo tranquilo, paz é em paz. Mas quando as coisas desgovernam, quando as coisas não estão certas, quando as notícias não são boas, quando vivemos situações difíceis, aí que eu entendo e você entenda que a paz que excede todo entendimento. Por que a paz que excede todo entendimento? Porque no entendimento você não tem o porquê ter paz, mas Cristo te dá a paz, porque Ele é o príncipe da paz.
circunstâncias adversas, Senhor, que temos no cotidiano, é tudo para nos tirar a paz. É você no trânsito andando tranquilo, você está tão tranquilo que o farol fica verde, você nem vê, aí eu levo atrás de pé, até assusta. Você está em paz, o mundo não está em paz, o mundo está inquieto, desesperado, correndo de um lado para o outro, buscando ser feliz. Você é feliz em Cristo. Ele é a razão do teu viver, a alegria do teu viver. E o nome dele é maravilhoso. Oh, aleluia. Eu tenho a palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus? Guarda em teu coração para não pecar contra Deus. Está escrito, amados, que as Escrituras me preenchem e me dão consistência. Sabe? Se você tomou uma sopinha gostosa, aquela sopinha rala, não tem nem um pãozinho, né? Caldinho, tem consistência? Daí meia hora, uma hora já bate uma fominha. Sabe, amados, a palavra de Deus ela tem que ser plena, não pode ser uma leitura, não é uma caixinha de promessa, não é uma listinha simples, não é parar diante de Deus e ficar assim, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Quando você fala com Deus, ouve a voz dele, é outro nível, é um reino estabelecido. É essa vida que eu estou falando, amado. Não consiste em comida, bebida, mas consiste em alegria e paz do Espírito Santo. Paz novamente, paz, que excede todo entendimento. Por quê? Porque não há possibilidade de você estar em paz, mas o príncipe da paz reina em sua vida. Aleluia. Acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Se eu esperava um presente certo, amado, sou mais miserável. Então tem que estar focado na eternidade. As promessas plenas são na eternidade, só que a eternidade vem pautar na minha vida, no meu dia a dia, no meu caminhar, no limite dos meus anos. Eu não sei quantos anos mais terei, mas enquanto aguardo o dia do juízo, o dia da glória de Deus para a minha vida, amado, um pouquinho dessa glória tem que estar presente, porque senão eu não tenho perspectiva de ser eterno. Tem que ter experiências sobrenaturais, de ver uma resposta de oração instantânea vir à tua direção. No caso do Jorge, é uma coisa simples, mas para mim foi o céu vindo e respondendo aquilo que eu não tinha resposta, veio. Mas quantas vezes já orei com pessoas e Deus fala, pode falar. Eu tenho convicção, mas às vezes não vem a convicção. Deus tem que agir, e Ele age, e o nome dele é glorificado, aleluia. Essa graça na qual estamos firmes. E aqui fica a pergunta: você está firme na graça de Cristo Jesus? Firmado, alicerçado, fundamentado? Que se não há graça revelada no teu coração, qualquer distúrbio que acontecer, qualquer anormalidade que acontecer, você vai sucumbir, porque você vai se apegar no quê? Se eu não tenho consistência na minha vida, se Cristo não é consistência no meu viver, se eu não estou seguro na promessa da palavra, eu vou me fazer, vou desmanchar, eu vou evaporar. Sabe, queridos, essa graça nós estamos firmes.
e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Sabe, o que nós aguardamos, nós nos gloriamos. Então, só de saber que você tem uma promessa de glória eterna, viva hoje essa promessa, tem uma glória de Deus na sua vida, que é uma alegria plena do poder de Deus. É viver sabendo que tem algo sobrenatural para você viver nos dias atuais. Algo tremendo do poder de Deus. Isso é dom de Deus, não procede de nós. Versículo 3 diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Aí começa a apertar, porque o texto da palavra de Deus fala que nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, amados, nas tribulações, no mundo tereis aflições, que é um texto mais apropriado, no mundo passareis tribulações, lutas. Se a tribulação vem sobre a tua vida, ela vai produzir perseverança. Se você tem a vida de Cristo, Ele te capacita a viver o sobrenatural, enfrentar a adversidade no Senhor. Nós não temos condições humanas, adâmicas, né? Porque o Adão, ele não aguenta a pressão, ele vai para o suicídio, ele vai para o remédio, ele vai para as drogas, ele vai para a bebida, ele não aguenta a pressão. Mas quando estamos em Cristo, amados, lançamos sobre Ele toda a ansiedade que veio sobre nós, em função das tribulações que passamos, dos apertos que vivemos. Lançamos sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A gente comprou, adquiriu e deu um selo sobre a tua vida. Sabe, marca a tua vida. Você não é um cidadão avulso. Você tem identidade. Você tem uma identidade. Em Efésios, capítulo 13, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos, fala comigo aí, Ele fez? Abençoou com todas as bênçãos, o quê? Nas regiões celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Pastor, então vamos espiritualizar tudo, queridos. Se você não começa na vida no Espírito, amado, na vida natural, você não vai ter glória, que é só fracasso. Mas quando a presença de Jesus, pelo seu Espírito Santo, está real em nós, amados, o que vai acontecer? A bênção, e todos nós queremos ser abençoados, todo mundo quer ser abençoado, mas a bênção é antes de tudo espiritual. Antes de tudo você está vivenciado no livro do Cordeiro, o teu nome ali escrito. Antes de tudo você tem acesso ao trono do Pai, é espiritual. A oração é espiritual, o jejum é espiritual, a tua fidelidade é espiritual. Nós não temos como comprar de Deus nada, Ele já deu tudo para nós. Porque muitas vezes há uma pregação aí do Evangelho onde você compra, você adquire direito. Não, querido, não tem pedacinho do céu sendo vendido, mas o Espírito Santo Ele nos dá graciosamente. Jesus, oh glória a Deus, todas as sortes de bênçãos, com todas as bênçãos espirituais, e elas estão onde? Nas regiões celestiais em Cristo. Se as bênçãos existem,
celestiais. O procedimento do cristão é adentrar nessas regiões. Não é no natural, mas é uma ação do sobrenatural de Deus em nós, aonde você possa vivenciar em oração, em comunhão, em intimidade, em relacionamento, o despojar do eu, o apropriar de Cristo na minha vida, continuamente ver a glória de Deus sendo algo transformador no teu viver, e as bênçãos te seguirão, te acompanharão, te marcarão, transformarão a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Ele me escolheu, Ele me abençoou. Pastor, o senhor é escolhido, o senhor acredita na predestinação? Não. Senão, seria complicado, né? Deus escolheu alguns para ir para o céu, outros para o inferno. Mas a Bíblia diz que Ele já me abençoou. Porque eu tenho esse discernimento que a bênção já me pertence, a bênção já te pertence, porque o preço já foi pago. Eu creio. O crer em Cristo me dá a condição de apropriar toda a promessa da palavra de Deus do teu viver, do meu viver. Porque antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Ele nos escolheu. Pastor, mas Deus é presciente, Ele tem conhecimento de todas as coisas. Antes do mundo ser formado, Ele já sabia. Então nele Ele me escolheu. Agora, tem umas vírgulas aqui. Escolheu para quê, pastor? Ele me escolheu para quê, pastor? Para sermos santos, irrepreensíveis diante de Deus. É fácil declarar, eu sou escolhido. Para quê? Para quê? Qual a finalidade? Ser santo, separado para Ele. Você foi comprado, adquirido, tua vida pertence a Cristo para ser santo. Eu não consigo ser santo. Por mais que eu me esforce, por mais que eu me programe, por mais que eu queira, eu não consigo. Mas a santidade está na presença de Jesus em minha vida. Ele vai gerar dentro de mim a natureza de Cristo, vai gerar a mente de Cristo, vai gerar a convicção sobre o pecado, vai gerar uma série de situações continuamente, paulatinamente, à medida que eu vou caminhando. Deus vai me levando a viver santidade ao Senhor. E não se engane, sem santidade ninguém virá a Deus. Amados, a bênção maior é esta. Tudo mais é fichinha diante daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ele me escolheu antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensíveis diante dele, em amor. Tem uma palavra aqui que, nos predestinou para Ele, para sermos o quê? Adotados como seus filhos. Então, amados, reinar em vida é ser uma vida como filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Não. Filho somente aquele que reconhece Jesus Cristo como unigênito do Pai, primeiro do Pai. Ele se tornou primogênito para ser primeiro entre muitos irmãos. O texto da palavra diz: nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado. Então, amados, seria mais fácil se eu distribuísse os carnezinhos para os irmãos e os irmãos comprassem. É mais fácil adquirir, pagar preço físico do que pagar o preço espiritual, de uma renúncia, de uma entrega, de um quebrantamento, de um arrependimento, de negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus.
é mais fácil, sabe, amados? Faz sucesso. As igrejas que colocam como meta você vem para o altar do sacrifício, traga aquilo tudo, faz sucesso, porque a pessoa está comprando direito. Não, é gratuitamente. Tudo já foi pago. Como é gostoso, amado, você chegar no restaurante para pagar. Já aconteceu 3 vezes conosco, eu e a Arlene, né? Chega lá no bichezinho lá para pagar. Uma vez foi no Confiança Flex. Chega lá para pagar, estava com a comanda. Aí a moça falou: olha, a tua despesa já está paga. Falei: como assim? Aí passou uma senhora assim, ela falou: o nome, preservar esse nome aqui, deixou pago. É uma coisa simples, o valor não é tão exorbitante, mas é um amor tão grande que a gente sente alegria. Ai, eu sou amado, querido, a tua dívida foi paga. A tua comanda não tem nada lá debitado mais, zerou. É tudo graça. Jesus pagou a tua conta, que era muito pesada lá de Adão para trás. Muitas vezes nós achamos, amados, que são os nossos pecados atuais. Não, nascemos já em pecado. A história vem lá da herança adâmica, e Jesus pagou o preço para que hoje você possa viver a vida abundante que Ele tem para você, em nome de Jesus. Propósito só para louvor da sua glória e da sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado. Vai gravando ele no teu coração. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Versículo 9: e nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o propósito que Ele apresentou em Cristo. 10: e fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que são do céu como da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo, a marca, o Espírito Santo da promessa. Aleluia. O Espírito da penhor, amados. Uma vez eu fui fazer penhor para uma pessoa, tinha umas joias, e ela tinha uma dívida lá no lugar, estava assim, 40 anos atrás, e ele me pediu, eu fui lá, os correntes de ouro e tal. Aí o rapaz me deu um papelzinho lá, esperou meus dados, feito meu nome, entregamos lá, e aquelas peças ficaram penhoradas. Havia um papelzinho, se pagasse o valor dele mais os juros, aquele objeto de juros seriam devolvidos. Jesus, amados, ele deu a sua vida em resgate e documentou esse resgate, deixou seu Espírito, que é o sinal que pertencemos a Ele, o sinal, a marca, o registro que a nossa vida tem dono. Você não é avulso, você pertence a Cristo. O Espírito Santo desceu a tua vida, meu amado.
há uma marca no teu viver. Você pertence a Jesus. A promessa, amados, que nós temos de vida eterna e vida abundante passa por um processo contínuo de transformação, passa por um processo de saber de um aperfeiçoamento. A salvação é plena, mas o desenvolver da nossa salvação é o aperfeiçoamento que temos na vida cristã. Dia após dia Deus vai trabalhando. Muitas vezes, amados, eu posso interromper o trabalho, a obra não continua, porque eu coloco o obstáculo. Para aí, não quero. Sou livre para dizer não. Só que Satanás, ele fica sabendo quando aquela vida não quer compromisso, quer viver uma vida desligada, desprovida da graça, torna-se escravo novamente. Alguns se diz que se tornam crentes carnais, né? Eu fico meio preocupado com essa palavra crente carnal. Se é carnal, é carnal, não tem como. Agora eu tenho aqui, amados, o que a palavra de Deus diz, que eu fui selado, há uma marca, há um selo, há um sinete sobre a tua vida. Quando o filho pródigo voltou para casa, o pai o acolheu, recebeu, colocou vestimentos, colocou um anel de autoridade, o selo da família, o brasão da família, foi colocado de volta para aquele moço. Amados, Deus coloca sobre a tua vida um selo, uma marca dele está sobre a tua vida, o Espírito Santo marcando o teu viver, para você ter consciência daquilo que você está caminhando, fazendo, andando. O Espírito Santo de Deus vai testificar com você assim. Agora, Deus, o Espírito Santo, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então nós não estamos avulsos. Você é marcado, você pertence a Jesus. Bem? Amém? Sabe, no Esquadrão da Vida, eu tenho muito tempo, alguns anos, né? Período lá de recuperação por advogado, e uma coisa que chamava muita atenção, e que o Rui, o diretor, falava: mas toda vez você é gado marcado agora, você é de Jesus. Se você sai da presença de Deus, segue a presença de Jesus, lembra que você é gado marcado. O Satanás vai ver que você tem marca do Cordeiro na tua vida, ele vai te atacar de uma maneira furiosa. Gado marcado. Isso era lá no Esquadrão, não posso falar aqui na igreja, né? Mas gado marcado. Mas nós temos a marca do Cordeiro em nós. O Espírito Santo de Deus está marcando as nossas vidas. Você não é mais de você mesmo, você é de Cristo. Amém? Com propriedade eu posso falar para vocês, queridos, porque eu leio as Escrituras e elas confirmam que a vida que agora tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Não é mais minha, é do Senhor Jesus. Você não é mais dono do teu nariz, você pertence a Jesus. Ele te comprou, te adquiriu, pagou o preço, resgatou a tua alma do cativeiro do pecado, escreveu o teu nome no livro da vida do Cordeiro. Para você ser avulso? Não, você tem identidade. Nós temos identidade, na nossa idade tem a filiação, paternidade, está tudo lá. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa garantia da nossa herança. Somos possessão de Deus. Possessão, amado, é uma propriedade. Posse dessa propriedade é do Senhor Jesus. Amém? Agora, como conduzimos? Como levamos? Aí, queridos, é que mora o perigo. Se vivemos relaxadamente, despreocupadamente, sem o devido temor e tremor daquilo que o Senhor é em nossas vidas, não é medo. Eu não posso viver sob a ameaça do medo. Ah, se eu fizer isso, eu vou pecar, eu vou para o inferno. Não. O pecado, amado, ele tem uma ação. Satanás coloca na bandeja. Eu posso pegar ou não, a escolha é minha.
Em nome de Jesus, creia e receba. Deus já me abençoou com todas as sortes. Pastor, mas estou vivendo uma luta, estou vivendo uma prova, estou vivendo isso, estou vivendo aquilo. Como o Edson, né, conversando com ele, e Deus me deu uma palavra ali na vida daquele irmão. Porque essa palavra veio do trono de Deus, foi uma confirmação. Então tem que ter essa convicção daquilo que Deus está agindo, fazendo na tua vida. Você está passando pela prova, está passando pela luta, está passando pela dificuldade. Creia em Deus, a vitória é certa em Cristo Jesus. Ouvi muitos amém aqui. Amém. Nem tudo é imediato, amados. Nem tudo é instantâneo. Mas tudo pode acontecer no tempo de Deus. Sabe, amados, nós não entendemos o relógio de Deus porque o relógio de Deus é eterno. E o nosso relógio, nosso tempo é contado. Nós contamos dias, horas, meses, anos, e temos tudo anotado. O eterno tem o tempo tudo em sua mão. O hoje de Deus, o instantâneo de Deus, para mim pode não ser na mesma hora, pode demorar, mas se Ele fez uma promessa, Ele é fiel em cumprir a sua palavra. Que Ele vem buscar a sua igreja, que Ele vem buscar a sua noiva, Ele vem buscar a sua noiva. Que eu tenho um lugar preparado, em um lugar preparado. Eu vou para o Pai, aleluia, preparar os lugares. Eu creio, eu conheço. Mas enquanto eu não chego no lugar preparado, então, querido, que o céu chegue a mim, que a glória venha se manifestar, que o sobrenatural venha acontecer, que a expectativa do amanhã seja de paz, de alegria e gozo do Espírito Santo. Amém, queridos? Você pode dar glória a Deus? Deixa eu colocar em pé, queridos. Há um selo, queridos, que eu quero nessa noite liberar sobre a tua vida. Se você crer, você vai receber em nome de Jesus, da presença do Senhor no teu livro. A palavra de Deus diz que somos salvados. Eu quero que essa convicção venha no teu coração nessa noite. O Espírito penhor da nossa herança. Eu tenho que ter convicção que eu pertenço, que eu tenho documento, que eu tenho, que eu saiba que eu sou propriedade do Senhor. A Escritura está lavrada, está escrito. Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui está teu povo, Pai. Que nessa noite, Senhor amado, Deus subiu, veio até aqui. E a tua palavra é revelada aos corações, Pai. E as provas que muitos estão passando, Pai, venham confirmar, Senhor, a eleição, a salvação de eternidade em eternidade aconteça em cada coração, meu Pai. Marca as nossas vidas com o selo do teu Espírito, Pai. Derrama sobre nós essa presença maravilhosa, Pai. Venha, Espírito Santo, sobre as nossas vidas, marcar, Senhor, a existência de cada um dos meus irmãos. Faz essa obra sobrenatural nesse lugar. Vai liberando essa palavra, Pai, liberando esse poder, liberando essa autoridade, no nome do teu Filho Jesus Cristo, que veio em carne e venceu a morte, para destruir as obras do diabo. Marca os teus servos, marca a minha vida, marca as nossas vidas. Traz convicção, Pai, que a nossa leve, breve e momentânea tribulação, oh, aleluia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Marca as nossas vidas com convicção quem nós somos. O diabo não venha mais tirar proveito, mas somos sabedores da nossa herança. Temos convicção da nossa filiação. Sabemos
Sabemos pela tua palavra, Pai, que o Senhor nos adquiriu, nos comprou. Não somos mais escravos do pecado, mas somos libertos pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Oh, glória a teu nome, Jesus. Marca as nossas vidas, Pai. Estabelece, Senhor amado, sobre cada coração, Pai. Oh, Jesus de Nazaré, esse princípio da tua palavra, Pai, de pertencimento. Pertencemos a ti, Jesus. Somos membros do teu corpo, meu Pai. Libera essa palavra agora, selando as nossas vidas, trazendo convicção de quem nós somos em Cristo Jesus. Para a glória do santo nome, Jesus. Para a glória do santo nome, Jesus. Diga comigo: eu reconheço. E essa verdade da tua palavra me pertence. E declaro em alto bom som que Satanás é meu adversário. Meu Senhor é Jesus Cristo, que veio em carne e venceu a morte em meu lugar, destruindo as obras do meu passado, me dando uma nova condição de viver o sobrenatural de Deus. Amém? Amém. Amém.